Olá, mais um JM Informa. O presidente Jair Bolsonaro disse nesta segunda-feira que a vacinação contra o Covid-19, doença causada pelo coronavírus, não será obrigatória. Embora o governo tenha poder para determinar a obrigatoriedade da vacinação, Bolsonaro afirmou que cabe ao Ministério da Saúde definir o Programa Nacional de Imunização e que já está decidido que a nova vacina não estará entre as obrigatoriedades. A Lei 13.979, assinada pelo próprio Bolsonaro em 6 de fevereiro deste ano, diz que poderá ser adotada para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, a realização compulsória da vacinação e outras medidas profilatárias. O governo de São Paulo disse nesta segunda-feira que 35% dos 9.000 voluntários que participam da terceira fase de teste no Brasil apresentaram reações adversas, leves ao Coronavac, vacina contra coronavírus, desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac, com parceria com o Instituto Butantan. Não houve registro e efeitos colaterais graves. O consórcio de veículos de imprensa divulgou novo levantamento da situação da pandemia do coronavírus no Brasil, a partir de dados das Secretarias Estaduais de Saúde, solidados às 20 horas desta segunda-feira. O país registrou 341 mortes pelo Covid-19 nas últimas 24 horas, chegando ao total de 154.226 óbitos desde o começo da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes no Brasil nos últimos 7 dias foi de 502, novamente voltando a ficar acima da marca de 500. Isso significa que a variação de 23% em relação aos dados registrados em 14 dias, ou seja, apontando tendência de queda, o país chega ao 8º dia com a curva de mortes indicando queda após 28 dias em estabilidade. O governo tem que tomar cuidado. Presta atenção nessa notícia e na próxima. O governo irlandês decretou nesta segunda-feira um bloqueio nacional que obriga os cidadãos a permanecer em casa na tentativa de conter a propagação do novo coronavírus. Em pronunciamento televisivo, o primeiro-ministro da Irlanda, Michel Martin, informou que bares, restaurantes e comércio não essenciais fecharão suas portas pelo menos 6 semanas. Os estabelecimentos só poderão fazer vendas para viagem. A Espanha registrou 37.889 novos casos de Covid-19 nesta última sexta-feira, sendo 3.780 nas últimas 24 horas, elevando o número total de infecções desde o início da pandemia para 974.449 e mortes para 33.992, com mais de 217 óbitos, anunciado nesta segunda-feira pelo ministro da Saúde local. De acordo com esses dados oficiais, o País Basco é a região que mais confirmou novos positivos entre ontem e hoje, com 634, seguido de Aragão, com 476, Navarra, com 466, Galiza,
com 397 e Madrid com 354. Em decisão unânime, o plenário do Supremo Tribunal Federal informou decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, que assegurou aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios liberdade para adotar medidas ao combate da pandemia do Covid-19, no exercício de suas atribuições e no âmbito de seus territórios. O presidente do Tribunal de Contas da União, José Múcio Monteiro, informou nesta segunda-feira que está com Covid-19. De acordo com a assessoria de imprensa do Tribunal de Contas, Monteiro está bem, com sintomas leves e cumpre quarentena em casa. Tem que cumprir, tem que se cuidar. A Prefeitura do Rio liberou que bares e restaurantes fiquem abertos durante toda a madrugada, sem restrições de horário para fechar. Antes, os estabelecimentos só poderiam funcionar até 1 hora. A nova determinação publicada no Diário Oficial do município passa a valer a partir desta terça-feira. O Rio de Janeiro está querendo matar todo mundo. A Polícia Federal deflagrou nessa nova fase da Operação Lava Jato na manhã desta terça-feira. Nesta fase, os alvos são ex-funcionários e um atual funcionário da Petrobras, suspeito de receber 12 milhões em propina em operações estrangeiras de diesel e querosene de aviação, segundo o Ministério Público Federal. Criminosos atacaram a base da UPP Nova Brasília, no Complexo do Alemão, no começo desta manhã de terça-feira. Segundo a Polícia Militar, houve trocas de tiro, mas ninguém ficou ferido. Segundo a corporação, a situação foi estabilizada e o policiamento foi reforçado no local. Agora uma notícia meio complicada. Uma verdadeira tragédia marcou o mundo das lutas no final de semana. Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o exato momento em que um atleta de luta livre, Luiz Angel Salazar, conhecido como Príncipe Aéreo, sofreu um infarto durante uma exibição nos arredores da Cidade do México. Enquanto o lutador estava caído no chão, o seu oponente principal tentava entender o que estava acontecendo. Dá para ver no vídeo que um terceiro participante, sem perceber a gravidade da situação, invade o ringue e aplica uma voadora nos dois atletas. Segundo o jornal El País, o lutador, mascarado de 26 anos, chegou com vida no hospital, onde sofreu nova parada cardíaca e não resistiu. A Polícia Civil de São Paulo investiga a ação de 3 homens que balearam 2 rapazes durante uma tentativa de roubo ocorrida na noite do último sábado, no Itaim Bibi, zona sul de São Paulo. As vítimas, que estavam em um grupo de 6 amigos, haviam acabado de sair de um bar e seguiam em direção a uma lanchonete. Reagiram a uma ação criminosa, dominaram um assaltante, desarmaram, mas foram surpreendidos por outros ladrões. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo entrou com habeas corpus coletivo no Supremo Tribunal de Justiça em favor de todas as pessoas idosas presas no estado em razão da situação da calamidade nas unidades paulistas por conta de uma pandemia do novo coronavírus. Os integrantes do Núcleo Especializado de Situações Carcerárias do órgão pedem à Corte que defira liminar
determinando o imediato relaxamento ou revogação da prisão decretada contra maiores de 60 anos por decisões dos juízes de primeira instância e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O pessoal deve estar ficando meio louco. Soltar o pessoal. Com mais de 60 anos tem bandido muito perigoso. Eu não sei onde é que eles querem fazer. A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, afirmou nesta segunda-feira que defende cadeia imediata para o jogador Robinho, condenado na Itália por violência sexual contra uma mulher embriagada. O jogador foi condenado em primeira instância, mas recorreu e disse ser inocente. No estágio atual do processo, Robinho não pode ser preso no Brasil. Quando as possibilidades de recurso se esgotarem e se a condenação for mantida, o Brasil e a Itália deverão chegar a um acordo sobre o cumprimento da pena. Um policial militar que estava desaparecido desde sexta-feira foi encontrado morto, nu, amarrado, dentro de uma carroça na região da Cracolândia, centro de São Paulo, neste sábado. O corpo do soldado Daniel Alves de Lima, de 32 anos, tinha sinais de violência. A identidade, porém, foi confirmada, nesta segunda-feira, pelo Instituto Médico Legal e pelo Instituto de Identificação, o RG. O coronavírus nunca me afastou, anunciou um dos convites que se espalham em grupos de brasileiros nos arredores de Boston, nos Estados Unidos. O chamado é para uma festa organizada por DJs e produtores brasileiros em estacionamentos, terrenos vazios e postos de gasolina da cidade do estado de Massachusetts. Os caras não podem fazer no Brasil, vai fazer lá nos Estados Unidos. A cantora Mariana Fagundes reuniu uma multidão em um show na Tailândia, cidade cerca de 200 quilômetros de Belém. Nas imagens da apresentação divulgadas pela artista em sua rede social, centenas de pessoas se aglomeram, contrariando as recomendações de médicos e especialistas contra o Covid-19. A prefeitura diz que o protocolo de segurança foram cumpridos. Mas não adianta. Deixa para lá. Policiais da Delegacia do Consumidor prenderam duas mulheres suspeitas de integrar uma quadrilha que fazia aplicação de metacril, também conhecido como PMMA, um polímero plástico utilizado para o preenchimento de rosto e corpo, em uma clínica clandestina no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio. Iris Cabral Pierretti e Renata Pena foram presas em flagrantes no sábado, segundo tinham acabado de realizar um procedimento em uma modelo do Rio Grande do Sul. De acordo com a polícia, a vítima pagou 15 mil pelo procedimento nos glúteos. Mãe da jovem que morreu atingida por uma bala perdida dentro de casa nesta segunda-feira, no Rio, a empregada doméstica Maria José Andrade afirmou que está com o coração arrasado. Caio Gomes Soares, de 23 anos, havia acabado de levantar da cama para pegar um suco, por voltar às 7 horas, quando a bala o acertou depois de atravessar um armário do quarto. Ele morreu na hora, nos braços da irmã de 24 anos. No Rio de Janeiro Agora uma coisa da TV. Luan Santana falou nesta segunda-feira sobre o fim do relacionamento com Jade Magalhães.
Eles começaram o namoro 12 anos atrás e estavam noivos. O término tinha sido anunciado mais cedo por ela. Luan escreveu um texto longo sobre a relação. Fez elogios a Jade e disse que o rompimento aconteceu algumas semanas após uma conversa entre os dois que terminou com muitas lágrimas e abraços. Uma equipe de cientistas brasileiros encontrou em uma descoberta inédita no mundo um parasita sanguíneo preservado dentro de ossos de um dinossauro. A pesquisa foi publicada na quinta-feira na revista científica Cretaceous Research. Os pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, da Universidade Federal de São Carlos e da Unicamp acharam o parasita nos ossos de um tiranossauro, o dino do pescoço comprido, que sofria de uma doença chamada osteomielite aguda, uma infecção óssea que até hoje atinge animais e humanos. Nossa, que descoberta, hein? Muito boa. Pensamento do dia. Momentos bons e ruins fazem parte da vida. A diferença é que um marca e o outro ensina. E não esqueça, use máscara. Ela protege você e o próximo. E até amanhã, se Deus quiser. Ele há de querer.